Jornal de Caxias. O presidente do Conselho Municipal de Saúde falou sobre a situação da carga horária dos médicos caxienses. Pedido de informações sobre alterações no trânsito é protocolado por vereador caxiense. Após perdas no cultivo de uva de 2016, a safra deste ano no município deve corresponder a 10% de todo o estado. E tem também a previsão do tempo para os próximos dias. Tudo isso e muito mais agora no Jornal de Caxias. Olá! O enfrentamento entre o Poder Executivo caxiense e o Sindicato dos Médicos se tornou visível nos últimos dias. A exigência do cumprimento de carga horária dos profissionais da saúde está dividindo opiniões. O presidente do Conselho Municipal de Saúde, Paulo Cardoso Alves, se posicionou em relação ao assunto, afirmando que a situação pode chegar a um ponto muito crítico. Confira agora. Em sua campanha eleitoral, o prefeito Daniel Guerra afirmou que uma de suas prioridades seria o cumprimento da carga horária dos médicos em unidades básicas de saúde. Como também as UBSs, do qual nós iremos ampliar e estender os horários, fazendo com que as pessoas sejam atendidas na própria localidade, nas suas comunidades, evitando deslocamentos até o centro. A exigência não agradou a categoria, que se posicionou contra, alegando ser um retrocesso na conquista com o chamado atendimento por cotas, que determina que os profissionais realizem 16 consultas por dia. Em relação a este impasse, o Conselho Municipal da Saúde se posicionou, alegando que o problema com os horários existem, mas que a maioria dos médicos cumprem corretamente o seu trabalho. Essa briga já é antiga, né? Na verdade, desde que eu me conheço por gente, no caso, existe essa questão, essa disputa, no caso, entre as classes, né? O que acontece? Os médicos, no caso, eles, independente de prefeito desse aqui ou do outro anterior ou do outro antes, né, a gente já tinha esse problema. Os médicos, no caso, eles não aceitam bater ponto. E segundo até a conversa que a gente teve com, né, o presidente do Sindicato dos Médicos, né, o Dr. Marloney, né, ele mesmo colocou que o médico é uma classe diferenciada. Então, eles não têm por que bater ponto. Né? Então, o que acontece assim, a nível judicial já houve muita pressão, inclusive até em cima do próprio Conselho de Saúde, né, que não estava sendo feito nada para fazer com que cumprisse, né, a legislação, como qualquer outro trabalhador tem que bater ponto, tem que cumprir horário, né? Mas diante dos médicos, segundo até a própria palavra, né, do líder, né, dos médicos, ele colocou que os médicos eles têm que atender a OBS, mas automaticamente eles têm que atender seus clientes nos hospitais e assim por diante. A qualquer momento, quando eles forem chamados, eles largam tudo e vão lá atender uma realidade no hospital, ou no seu consultório, ou em algum outro lugar. Então, eles não podem estar cumprindo uma carga horária. Claro que, diante da visão normal, no caso, eles assinaram um contrato onde diz que eles trabalham tantas horas, no caso, por semana, né, e automaticamente divididas por dia. Nós temos, assim, eu sou franco em dizer, até por avaliação do próprio Conselho, né, eu espero que alguém consiga, no caso, quebrar essa situação, mas a maioria dos médicos, eles cumprem horário. Né? Então a gente não pode, no caso aqui, pegar e colocar todos, no caso, como se fosse no mesmo parâmetro. Não estou aqui defendendo nem outro, nenhuma situação nem outra, mas uma questão de realidade. A gente tem que ser justo em cima da situação. A gente acompanha, no caso, as UBS, a gente acompanha, no caso, os profissionais que estão lá, e a maior parte dos profissionais nas UBS cumprem horário. Se assinam ou não o ponto, no caso, é uma questão. Mas agora, se você perguntar para os usuários, você vai perceber que na maior parte das UBS, na maior parte dos locais, né, a gente tem sim os médicos comprometidos, no caso, com a comunidade. Atendem até a mais do que seria. Né? Mas nós temos também
um grupo que bate de frente e não cumpre e não fica na sala também. São poucos, mas tem uns que vão lá e em 15, 20 minutos, meia hora, atendem, no caso, os 15 usuários que, digamos, que eles teriam que atender, né? Enquanto que a própria legislação diz que a consulta é no mínimo 15 minutos, né? Mas acontece isso, chega lá, a questão de 30 segundos já está liberado, no caso, o paciente. Isso acontece. Paulo afirma que a questão deve ser discutida de uma forma muito mais ampla e que a situação seja resolvida logo para que a população não sofra agravantes maiores, como ele recorda ter acontecido há alguns anos. Né, porque a gente precisa realmente desses profissionais, né, e claro que a gente precisa de uma discussão bem mais ampla, a gente precisa entender que a saúde não é só médico. Enquanto a gente continuar na mão dos médicos, a gente está ferrado, porque a gente precisa trabalhar com a prevenção. A gente precisa fazer com que as UBSs, no caso, ela trabalhe dentro da sua equipe que tem lá dentro. Porque de todas das pessoas que vão na UBS, vão à procura do serviço, elas não precisam de um médico. Elas precisam de um atendimento, a maior parte das vezes, ou com um psicólogo, ou com um assistente social, ou com um enfermeiro, com toda aquela equipe que está lá dentro. Tá? Elas precisam de atenção, e não no caso de medicamentos. Então, a gente tem que entender isso, a gente tem que reverter este ponto, a gente precisa trabalhar, no caso, a prevenção e depender quanto menos possível dos médicos, porque a gente precisa trabalhar pela saúde. Enquanto a gente estiver, no caso, procurando só médico, é porque a gente está doente e a gente não está com saúde daí. A gente precisa trabalhar a saúde para a gente não precisar dos médicos. Essa é a visão e eu espero que esse desleixo, no caso, que está acontecendo aí, ele se resolva logo. Porque a gente já viu, no caso ali, no governo do Sartori mesmo, que ele bateu de frente com os médicos, né? Justamente em cima da mesma questão que hoje está acontecendo. Tá? Então, o que eu digo? Nós já tivemos a experiência que não foi muito boa naquela época. E eu acredito que se continuar esse desleixo agora, não vai ser muito boa de novo. Porque nós ficamos quase 1 ano de greve dos médicos naquela época, com atendimento em 30%, né? Que todo mundo se lembra disso, né? E hoje, se eles pararem, vai ser pior ainda, porque nós estamos com um quadro de profissionais reduzido, né? Então, houve várias situações, teve vários médicos que se afastaram do serviço, né? Que se licenciaram, que saíram fora, não estão mais trabalhando na rede, né? E isso não conseguiu ser reposto justamente pela falta de profissionais no mercado. O receio de Paulo é muito grande por entender a força dos médicos e a importância do seu trabalho para a comunidade caxiense. Dá medo na gente, né, nessa situação toda, porque, querendo ou não, a gente fica de mãos atadas. Por mais que a gente queira, no caso, tentar ajudar, né, mas a gente está na mão, no caso, de uma categoria que é muito forte e muito unida. Isto a gente tem que reconhecer, né? Eu acredito que seja a categoria mais unida que tem é a dos médicos. Se eles vão parar, pararam. E aí piora as coisas daí. É pior do que um livro-ponto. Neste fim de semana foi realizada uma operação com diversos órgãos relacionados à segurança pública do município. A ação faz parte das medidas para tornar a região da estação férrea mais segura e uniu Balada Segura à força-tarefa anunciada no início da última semana. Entre as 10 horas da noite de sexta-feira às 4 horas da manhã de sábado, a Fiscalização de Trânsito e Guarda Municipal abordaram 175 veículos na rua Doutor Augusto Pestana. 2 deles foram recolhidos para regularização e vistoria. Dos condutores, 1 estava com a carteira de habilitação suspensa, 3 não possuíam o documento e 1 com menos de 18 anos. Além deste, 7 motoristas foram flagrados na direção sob efeito de álcool, chegando a alcançar 0,33 miligramas por litro de álcool em um dos flagrantes. O vereador Rafael Bueno protocolou na manhã desta segunda-feira um pedido de informações ao Executivo caxiense sobre as alterações dentro do Sistema Integrado de Mobilidade, o SIM Caxias.
Confira na matéria a seguir o que motivou este pedido. O pedido de informações protocolado pelo vereador Rafael Bueno sobre as alterações no trânsito de Caxias do Sul, principalmente enfatiza a aprovação e estudos de técnicos para as mudanças. Sobre questionamentos sobre o Sim Caxias, né? Na verdade, eu não quero fazer uma avaliação sobre o sistema integrado de mobilidade, mas sim são apenas algum questionamento sobre as alterações, né? O nosso prefeito fala muito sobre a questão de técnicos trabalhando junto com eles nas demais secretarias. Então aqui nós estamos solicitando se tem alguma avaliação técnica e com resultados confiáveis de servidores das secretarias, né, sobre essas alterações. Segundo o vereador, o resultado das mudanças no transporte público só poderá ser realmente notado dentro de alguns meses, reforçando se o projeto de mudanças possui avaliações técnicas. Porque, pelo que a gente pode analisar, essas alterações só poderão ser feitas efetivamente, né, a partir de março. Hoje o trânsito está uma maravilha, porque as pessoas estão de férias, as empresas estão, né, em recesso. Então, quando voltar às aulas da universidade, das faculdades, das escolas e as empresas retornarem ao trabalho, né, o fluxo de Caxias voltar à sua rotina normal, talvez essa não será a avaliação da população. Então, nós gostaríamos de ver se tem uma avaliação de técnicos da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. É este o nosso intuito de saber nesse pedido de informações. As questões dentro do pedido de informações pontuam sempre embasamentos técnicos, estudos e pesquisas, além da orientação por profissionais de trânsito aos condutores. E aqui nas nossas perguntas a gente fala, por exemplo, qual é o embasamento técnico para a liberação do corredor extra para o ônibus popularmente conhecido como o corredor azul, qual é o embasamento técnico para a liberação de algumas conversões à direita na rua Sinimbu e na rua Pinheiro Machado. E aqui eu quero ressaltar, porque no início do Sim Caxias existia pessoas orientando, né, a proibição da conversão nas ruas. Hoje a gente não sabe qual que é para dobrar à direita, tanto na Pinheiro e tanto na Sinimbu, então está uma confusão, né, as pessoas não têm esclarecimento, falta uma comunicação da Secretaria com a população. E aqui também existe um estudo ou pesquisa que avalia o impacto no tempo operacional das viagens no transporte público municipal com a liberação do corredor azul e as conversões à direita. A gente sabe que vai ocasionar um impacto muito grande, então a gente gostaria de saber se já tem um estudo, né, que vai beneficiar a população com a volta do sistema antigo, né, onde não existiu o Sim Caxias. E também a gente faz um pedido aonde irão as placas, né, e as estruturas retiradas do Sim Caxias, né, com essas mudanças. Então, se elas serão reaproveitadas, serão destinadas a alguma reciclagem ou algum setor da prefeitura. E, principalmente, a nossa pergunta-chave é se as mudanças tiveram o aval dos servidores da área técnica da Secretaria Municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade, e se sim, nomearam os servidores. Nós gostaríamos de saber quem deu esse aval técnico para a liberação das conversões à direita e o uso do corredor azul para os veículos, né, automotores. De acordo com o vereador Rafael Bueno, as obras que viabilizaram o Sim Caxias custaram em torno de 55 milhões de reais. Além desse pedido de informações sobre as alterações no trânsito, ele quer a segurança nas principais ruas da cidade. Talvez possa prejudicar muito a população, principalmente aqueles que usam e dependem do transporte coletivo, que são milhares de pessoas, milhares de estudantes, milhares de trabalhadores, né, milhares de idosos. Então, nós precisamos ver isso, porque a gente tem conhecimento de estudos feitos, né, que as alterações do Sim Caxias reduziu 50% os atropelamentos, né, devido à proibição da conversão à direita e 60% também de acidentes em trocamento, né, nessa proibição das conversões. Então, existe algum estudo? Que técnico que deu esse aval? Segundo o vereador, a principal preocupação são as milhares de pessoas que utilizam o transporte público de Caxias do Sul e que essas serão as mais atingidas pelas mudanças. Nós não podemos nos preocupar somente com uma pessoa que dirige o automóvel, mas sim com o coletivo, aquelas pessoas que pegam o transporte coletivo. Se o prefeito tem um amor mal resolvido com a Visate, né, que não descarregue esse amor mal resolvido na população que utiliza o transporte coletivo, porque esses serão os prejudicados. E chegou a hora de ouvir o comentário esportivo de Paulo Rodrigues. Estamos entrando na reta final dos preparativos para o Campeonato Gaúcho. Inicia dia 29, não domingo, no fim dessa semana, no outro. E aí é para valer. Aí são 12 equipes brigando, e brigando feio, porque caem duas, sobem duas. E é muito difícil a situação. Então,
Começa pra valer o gauchão. A dupla Caju treinou no fim de semana, fez amistosos, foram bem. O Caxias e o Juventude venceram. O Caxias montou um time novo, tem alguns jogadores remanescentes do ano passado, mas pelo que deu para se ver contra o Passo Fundo, o Caxias vem num bom caminho e tomara que efetivamente consiga acertar a equipe. O problema do Caxias é fora de campo, né? A situação financeira do Caxias que é delicada e o Caxias busca encontrar uma solução. Menos mal que o dinheiro da televisão ficou lá em 1,1 milhão, mas o Caxias teve problemas com a justiça, parece que andaram bloqueando até o saldo desse dinheiro. É uma situação que o Caxias vai ter que encontrar uma solução, sob pena disso aí tudo acabar prejudicando lá dentro de campo. E o Juventude está fazendo a pré-temporada em Bento, ganhou do Cruzeiro, perdeu 4, 5 jogadores importantes, a reposição é vagarosa, não foi feita. Mas me parece que mesmo assim mantém uma base de um bom time de enfrentar um gauchão brigando por algo mais. Claro que não pode dizer, vai brigar pelo título, vai brigar pelo... sei. Mas teria condições do Juventude, pelo que tem aí. Se o treinador acertar o passo, teria condições de brigar como brigou o ano passado por uma posição de destaque como teve no seu vice-campeonato. Então é isso aí, domingo tem amistosos, é a reta final, para se deixar as equipes dos cascos, como se diz, para enfrentar o gauchão, que não vai ser nada fácil. Muito pelo contrário, um gauchão muito difícil e que precisa, por isso mesmo, o apoio do torcedor. E o convite daqui a pouco, aqui no Canal 14, aqui na nossa TV Caxias, o nosso Zona do Agrião, que hoje fala muito de futebol, de preparativo, mas fala muito também de política, das coisas que acontecem aí envolvendo Câmara, Prefeitura, e que é bom a gente falar e é melhor ainda a gente assistir. Assista o Zona do Agrião que vocês vão gostar. Até a semana que vem. A safra de uvas de 2016 sofreu perca de cerca de 65% em todo o estado, mas neste ano as expectativas para a colheita são bem positivas. Quem confirma é a secretária interina da Agricultura, Camila Sandri Sirena. A expectativa é muito boa pelo cenário que a gente teve o ano passado. Esse ano ela está regularizando a produção. Então, pegar há 2 anos atrás, comparando com esse ano, já se pode dizer que está sendo uma safra normal. Então, a expectativa é muito boa, né? Regular produto no mercado, o preço também, a própria receita que o produtor vai receber desse produto por ter maior volume de venda é bem favorável. Com certeza, isso é bom, principalmente nesse cenário que se apresenta a nossa economia, né? Se também ocorrer todos esses problemas. Então, para nós, como prefeitura, isso é bom, porque a gente pode destinar, então, para outras coisas de maior prioridade, que hoje, vamos dizer que o produtor de uva ele tá confortável no cenário que está se mostrando até então. Outros fatores determinantes, segundo Camila, foram as condições climáticas deste ano, os baixos índices de chuva, somado às altas temperaturas, que vem ajudando no desenvolvimento da uva. Inicia já no inverno, a gente teve um inverno de verdade, vamos dizer, então temperaturas baixas, horas de frio num número maior, então teve mais período de frio com um frio rigoroso, vamos dizer, isso ajuda na parte da dormência da própria videira, que isso é fundamental, então, para estabelecer a qualidade agora. E aí depois, na hora da brotação, então, teve um clima favorável, não teve períodos de geada e chuva de pedra, como se mostrou no ano passado, e a temperatura. Então, agora começou a elevar a temperatura, diminuiu o volume de chuvas, então, todos esses fatores colaboraram para essa produção. Um projeto que alcança mais uma edição neste ano é o Cinema de Verão, uma forma de levar a cultura com acesso democrático. Bernardo Barcelos tem mais informações. Olá, Luana. Olá a todos que nos assistem no Jornal de Caxias. Começa hoje mais uma edição do Cinema de Verão,
O projeto, que está em sua 4ª edição, irá promover gratuitamente exibição de cinema ao ar livre aqui na cidade. Os bairros que irão receber o cinema de verão são Ana Rec, Forqueta, as praças de Galópolis, a Lagoa do Desvio Risso e também aqui, a Praça Dante Alighieri, onde acontece a abertura oficial às 8h30 da noite desta segunda-feira com o filme O Pagador de Promessa. Ao todo são 23 filmes em 28 sessões. O projeto segue até o dia 29 de janeiro. Então tem tempo, comunidade caxiense, para apreciar essa obra do cinema de verão. É com você, Luana. Para acompanhar a programação completa, acesse o site cinemadeverão.blogspot.com.br. Lembrando que, em caso de chuva, a sessão é transferida de local. E chegou a hora de saber como fica o tempo em Caxias do Sul e também na capital, Porto Alegre. Acompanhe agora as informações completas. Olá a todos que assistem o Jornal de Caxias. A semana começou com sol, presença de nuvens e possibilidades de chuva a qualquer momento aqui na cidade. Mas vamos conferir como fica o tempo para os próximos dias, agora na previsão completa do tempo. A terça-feira em Caxias do Sul será de sol com aumento de nuvens no decorrer do dia. No período da noite ocorrem pancadas de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 21 e 31 graus. A quarta-feira será de sol com a presença de muitas nuvens durante todo o dia e com possibilidades de chuva a qualquer momento. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 29. Em Porto Alegre, a terça-feira será de sol o dia inteiro. As nuvens aumentam no decorrer do dia e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima deve chegar a 32 graus. E mesmo com a presença do sol, a quarta-feira será de muitas nuvens na capital gaúcha. Há possibilidade de chuva a qualquer momento. A temperatura varia entre 23 e 30 graus. Essa edição do Jornal de Caxias vai ficando por aqui. Mas não esqueça que você pode ajudar a fazer o nosso telejornal. Envie sua sugestão de pauta, crítica ou elogio para os nossos canais de comunicação. Tem o WhatsApp 996008970 e nas redes sociais procure por Jornal de Caxias no Instagram, Facebook e também canal no YouTube. E além das redes sociais, você também pode nos encontrar em nossos telefones convencionais 3202-8166 ou 3202-8167. TV Caxias, a TV da comunidade.